Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bom, hoje o vídeo é respondendo perguntas de vocês que eu pedi para vocês me fazerem lá no meu Insta, juliab.pis. Então, se você não me segue, me siga lá. É o meu Instagram de psicologia, que eu falo sobre assuntos de saúde mental, especificamente sobre timidez, mas de vez em quando outros temas também aparecem, tá? Também tem o nosso Insta, Universo Duplo. Todos os links das nossas redes sociais estão aqui embaixo para vocês. Esse canal é voltado para falar sobre assuntos de profissão, né? Tanto meu quanto da minha irmã. Eu sou psicóloga, terapeuta ocupacional, então a gente intercala, vai falando sobre ambas as profissões, ok? Então já deixa o like aí antes de começar e também sugestões de conteúdos aqui nos comentários, se você tiver alguma sugestão e quiser trazer pra gente. Bora lá então responder as perguntas de vocês, as dúvidas sobre clínica, sobre psicologia, enfim, sobre esse mundo aí, ok? Primeira pergunta. Penso em ser psi, mas não sei como lidaria com casos pesados ou que fossem gatilho. Como faz? Bom, gente, primeira coisa que eu acho que dá pra gente dizer aqui é que você não precisa lidar, não precisa atender com todos os casos, tá? Todos os casos que aparecem. Então, se for um caso muito pesado, se for um caso que você acredita que não conseguiria lidar, você pode encaminhar, você não precisa atender. Agora, faz parte da experiência clínica também atender esses casos, assim, difíceis no caso, né? Vez ou outra vai aparecer esses casos. E como a gente lida? Bom, de início você pode lidar fazendo terapia, fazendo supervisão, já são coisas que te auxiliam muito, mas é muito mesmo, tá, gente? Porque é muito bom você ter um amparo de outro profissional para casos que são mais desgastantes para você. A gente sabe que a clínica ela é mais solitária mesmo, né? Então, faça supervisão e faça terapia para lidar com esses casos e estude muito. Não tem outro caminho. Mas agora, se o seu medo é como você lidaria com isso, ambas as coisas podem te ajudar. Como a clínica teve o retorno financeiro que projetava ter durante o curso, quando eu tava no curso, gente, eu acharia que eu não ganharia nada, na verdade. Eu tinha uma expectativa, assim, mas eu ficava, ai, gente, não sei se vai dar certo, não sei se vou conseguir. Eu lembro que eu vi, assim, no Google quanto era a média salarial do psicólogo e tava dizendo na época também, né, uns 2.000 e pouco. Eu ficava, gente, como que vive com 2.000 e pouco, assim, né? A gente sabe que é uma renda complicada ainda, que é pouco, que é difícil. E eu, mesmo assim, beleza, né? Eu acho que vou continuar. Depois eu comecei a acompanhar outros profissionais que já estavam ganhando mais dinheiro com a psicologia e eu vi que seria possível. Então hoje sim, eu ganho muito mais do que eu projetava no curso, porque eu imaginei que eu ia ganhar uns 2.000, 3.000 e pouco, e hoje eu ganho muito mais que isso. Qual a importância da abordagem teórica do PSI na hora do paciente escolher um profissional? Essa pergunta é bem interessante, assim, né? Porque para quem é leigo, talvez vocês não saibam que existem várias abordagens dentro da psicologia, muitas mesmo. E elas são muito diferentes entre si e guiam o tratamento, né? Hoje em dia, a gente tem as abordagens que a gente fala que são as abordagens baseadas em evidências, que são o quê? As abordagens que mais têm evidência científica para nortear um tratamento psicológico. Quando a gente vai no médico, a gente quer esse tipo de tratamento, né? Um tratamento que tenha evidências. Atualmente, as abordagens que mais têm evidências são a terapia cognitivo-comportamental, terapia de aceitação e compromisso e a dialética. A dialética é voltada mais para o transtorno borderline e a aceitação e compromisso também tem mais evidências em tratamento para dores crônicas, tratamento para doenças terminais ou em algumas outras áreas ali também. A TCC ela amplia um pouquinho mais isso, tá? Então as outras abordagens não funcionam? Funcionam, né? Com certeza podem funcionar. Só que elas não são baseadas em evidências, tá? Como a TCC e como essas outras duas que eu comentei com vocês. Então, eu acho que basicamente é isso, o paciente ter consciência disso e mesmo assim fazer a escolha dele. Até mesmo quando eu tava fazendo terapia em 2020, quando eu comecei a fazer terapia pela terceira vez, a minha psicóloga começou, já falei isso algumas vezes, ela começou pela TCC, escolhi ela porque ela era da TCC,
no decorrer ela mudou para sistêmica e depois ela mudou para psicanálise. E eu continuei com ela nessas mudanças todas. Não acho que seja legal, assim, para o paciente ficar fazendo tantas mudanças, assim, né? Mas isso aconteceu e mesmo assim ela me ajudava muito, sabe? Então eu tive um avanço, eu tive uma melhora, ainda assim que não fosse da TCC. Quais os documentos e organizações necessárias para os atendimentos? Bom, eu não entendi muito bem aqui do que se refere essa pergunta, mas vou tentar falar um pouquinho sobre tudo, né? As coisas, os documentos assim necessários para atender. Basicamente, é só o prontuário que eu consigo lembrar agora, né? O prontuário é algo necessário que o CFP estipula ali que você tem que ter. E ele não dá nenhum modelo, mas ele fala algumas coisas mais gerais do que talvez possa ter dentro desse prontuário, né? O que eu coloco? É lá no cabeçalho, lá em cima, eu coloco os dados do paciente, nome, CPF, e-mail, RG, contato de emergência, o contato dele, grau de escolaridade e endereço. Por que essas coisas são importantes? Porque num caso que você precisa entrar em contato com alguém, ou que você precisa mandar um SAMU para casa do paciente, você tem o endereço dele, tá? Então, a gente, quando começa a atender, a gente não sabe se vai ser um caso grave ou não, né? Então, a gente precisa de todos esses dados. Logo abaixo, eu coloco a evolução das sessões. Data, o dia que foi a sessão, os temas que foram abordados, e isso é bem geral. O paciente hoje abordou sobre relacionamento e dificuldade de comunicação. Se teve algum plano de ação, o plano de ação foi o paciente pensar num pensamento alternativo, num pensamento disfuncional, não sei. Alguma coisa assim. E se tiver algum planejamento para a próxima sessão também. Dá para colocar também dentro da TCC, né, falando as técnicas que foram utilizadas naquela sessão. Então, basicamente, eu coloco assim, data, 2 pontos. Temas abordados, 2 pontos. Técnicas e intervenções, 2 pontos. Plano de ação, 2 pontos. E planejamento, se tiver para a próxima sessão, 2 pontos. Em cada coisa eu faço bem breve. E aí eu salvo em cada sessão, eu vou acrescentando isso. Às vezes eu faço de 15 em 15 dias também, coloco data tal e tal. E aí faço um apanhado mais geral, assim, não precisa ser exatamente todas as datas, sabe? Então eu faço dessa forma, esse prontuário é uma coisa que você precisa ter na clínica. E fora isso, por exemplo, você precisa pagar imposto também, né? Mas isso eu não sei muito bem explicar pra vocês. Atualmente eu tenho um contador que faz tudo pra mim. Eu sei que eu tenho que entrar no site da prefeitura para fazer as minhas notas fiscais, isso mesmo eu faço, é super rápido, mas eu sugiro vocês procurarem uma orientação para isso, tá? Porque é difícil a gente saber sozinhos, eu acho que a gente não precisa saber de tudo exatamente, mas a gente pode buscar informações. Então busca essas informações também. Fora o prontuário, eu tenho as minhas anotações pessoais, que eu já mostrei diversas vezes, acho que até aqui no canal, são pastas mesmo que eu tenho, e eu vou colocando folha sulfite ali dentro que eu vou escrevendo sobre as sessões. E eu não sei resumir as coisas, gente. Então, eu escrevo bastante, eu gosto de escrever bastante sobre as sessões, eu coloco os detalhes, porque no prontuário não tem os detalhes. Então, nessas minhas anotações pessoais, eu coloco os detalhes. E aí eu deixo arquivado lá num lugar no meu escritório. O prontuário eu deixo dentro de um HQ. Não lembro se é esse nome, mas é aquele arquivo assim, pequenininho, que você coloca aqui, tipo um pendrive, só que hoje em dia não se chama pendrive. Ai, gente, eu esqueci o nome, mas será que é HQ? Talvez seja. Enfim, é isso aqui. Essa imagem aqui que eu vou colocar aqui pra vocês, tá? E aí eu salvo ali. Mas eu tô pensando também em migrar pro Drive, já tentei algumas vezes, mas não consigo me adaptar muito bem. Mas eu acho que funciona mais porque você tem acesso a isso em qualquer lugar que você estiver, né? Esse pendrive aqui que você tem, você carregar junto se precisar, né? Então eu acho que é uma dica pra você pensar num Drive, numa nuvem, alguma coisa que você tenha acesso se você estiver viajando e precisar do prontuário, por exemplo. Ju, sou psicóloga também. Tenho muita dificuldade em passar meu valor estando abaixo do CFP. Como se posicionar e encontrar pacientes que paguem o valor justo? Eu acho que o nosso posicionamento na internet vai, assim, abrange muitas coisas, né? Eu ainda também tô aprendendo um pouco sobre isso, mas abrange sobre a nossa imagem pessoal. Eu sei que isso pode ser polêmico, mas sim, também, né? As pessoas olham isso, então elas olham o que você mostra nas redes sociais, querendo ou não, né? A forma como você se comunica, se você é uma pessoa que fala com propriedade, se você fala, assim, de uma maneira
bonita, talvez, né? E eu gosto muito de fazer um exercício que é observar pessoas que eu vejo uma autoridade naquelas pessoas. Então pense em mais ou menos 2, 3 profissionais que você super pagaria R$ 200 a sessão, porque você sabe que aquele profissional, 200 ou mais, né? Porque 200 é o mínimo do CFP, mas que você saberia que aquele profissional te ajudaria com certeza. Quem é esse profissional e o que ele está fazendo? Esse exercício é muito bacana, porque a gente consegue pensar sobre o que a gente não tá fazendo, né? Eu vejo a maneira que a pessoa se veste, eu vejo a maneira como a pessoa responde as caixinhas no Instagram, eu vejo o que ela posta no Instagram dela, se tem alguma coisa diferente do que eu tô fazendo, qual é a constância, qual é a frequência do que ela tá falando, do que ela tá postando. Se ela tá sendo repetitiva, eu acho que uma das coisas que a gente mais peca, assim, no Insta é não ser repetitivo. E eu já observei que a maioria das pessoas que dão certo no Insta, elas repetem a mesma coisa 30 vezes por dia, praticamente. E aí você pensa, nossa, que chato, pois é. Mas é pela repetição que a gente vai ganhando uma autoridade, assim, das pessoas, né? Então, eu acho que pra ter pessoas que paguem um valor justo pela nossa sessão, primeiro a gente tem que se comportar como se fosse esse profissional que vale muito a pena pagar. E de que forma você vai mostrar isso para as pessoas? É a forma como você tá mostrando atualmente? Você tá aparecendo assim, todo desgrenhado no Insta, né? Porque eu falo isso porque eu também faço isso às vezes, tá? Sem estar arrumado, cabelo sujo, enfim. Isso não passa uma imagem, assim, de um profissional com valor talvez justo para ser pago. Eu acho certo isso. Gente, eu acho uma besteira isso. Pra falar bem a verdade pra vocês. Mas é o que vende. As imagens vendem. Se a gente for pensar em um Insta de alguém que vende comida, a gente compra pelos olhos, né? Então, se você tem um Insta, por exemplo, que vende bolo, você vai ter que fazer uma imagem espetacular para vender aquele bolo. Às vezes eles até modificam a imagem, colocam outras coisas ali que não é necessariamente bolo. Por isso que você compra um negócio vendo a imagem, quando chega na tua casa não tem nada a ver com a imagem, porque tá modificada. Por quê? Porque a gente compra pela imagem. E eu acredito muito nisso nos nossos perfis profissionais também. Então ter a sua casa arrumada ali, né? É justo? Talvez não, porque pode ter muitos profissionais muito bons mesmo, que não tenha a casa, o Insta arrumado. Mas é o mercado, infelizmente, né? É necessário ir a um neurologista para identificar um transtorno ou somente na terapia já pode ser identificado? Somente na terapia já pode ser identificado, na verdade, né? O psicólogo pode fazer esse diagnóstico aí de transtorno mental também. Essa pergunta eu não entendi muito bem, ok? Guilherme, se você quiser me mandar novamente no Insta para eu poder te responder, se a minha resposta aqui não tiver nada a ver com o que você me perguntou, me dá um feedback. Se existem grades na faculdade, não aprendemos tudo sobre psicologia na facul? Eu acho que o que você quis dizer é, se são divididas as matérias na faculdade, então a gente não aprende tudo? Gente, imagina quanta coisa tem pra aprender no mundo. Quanta coisa. Por exemplo, sobre neurociência. Eu não tive matéria sobre isso na faculdade. Sobre psicofármacos, não tive matéria sobre isso. Então tem muita coisa que a gente tem que sair da faculdade e aprender. A faculdade ela é muito generalista. Ela passa assim rapidamente em cima das abordagens. Aliás, ela foca muitas abordagens, pelo menos na minha, em vários pontos de algumas áreas dentro da psicologia. Então, por exemplo, na minha faculdade eu tive um pouquinho de todas não, né? Um pouquinho das principais, talvez, abordagens ali que a gente conhece atualmente e as áreas também de atuação do psicólogo. Só que eu tenho interesse apenas na clínica e na TCC. TCC eu nem tive na minha faculdade. Então, não. Nossa, nem de longe as faculdades passam por tudo que a gente pode ver no universo da psicologia, né? O psicólogo se forma não estuda só psicologia, a gente estuda sobre medicação, a gente estuda sobre o cérebro, a gente estuda sobre marketing digital, a gente estuda sobre genética, a gente estuda sobre, sei lá, 30 milhões de outras coisas, né? Neurotransmissores, então é um apanhado, assim, que com certeza absoluta nenhuma faculdade, pelo menos aqui no Brasil, pega. Como funciona o primeiro atendimento com criança? Olha só, eu tive atendimento com criança só na faculdade. Somente na faculdade.
Eu saí, terminei minha graduação, nunca mais atendi criança, então eu acho que seria até errado eu te dar essa dica, tá? Eu vou falar o que acontecia comigo na faculdade, mas pode ter mudado bastante, tá? Primeiro a gente fazia uma sessão inicial com os pais ou responsáveis da criança para entender por que a criança está sendo levada para terapia, né? Porque a criança, ela não pede para terapia, alguém leva ela. E aí depois a gente faz essa sessão com a criança, basicamente. Eu lembro que minha supervisora tinha ensinado a gente tinha um livrinho falando sobre o que era terapia, e esse livrinho era bem lúdico, com desenho e tal, então a gente fazia essa leitura com a criança, e também a gente começava a primeira sessão brincando com alguma coisa que ela gostava, deixava ela escolher, e eu acho que ensinava ela que a sessão seria basicamente isso. Na metade da sessão ela escolheria um brinquedo, aí na outra metade eu escolheria uma atividade pra gente fazer juntos, porque senão vira só o que a criança quer fazer, né? Então, basicamente era assim, metade, metade. Eu um pouquinho e a criança outro pouquinho. Mas isso era, na época, o que eu fazia. Isso em 2018, tá? Então, pode ter mudado, pode ser que seja diferente, pode ser que outro profissional te oriente de uma forma diferente, né? Mas acho que principalmente criar um vínculo com a criança. E de início, assim, crianças, a gente cria vínculo com brincadeiras, com jogos, com brinquedos, com uma terapia mais lúdica. O que fazer quando o paciente tem dificuldade para falar sobre os problemas e sentimentos? Bom, eu acho que aqui cabe muito a psicoeducação, né? Às vezes o paciente tem dificuldade porque ele não tem realmente um automonitoramento, porque ele realmente não sabe o que ele está sentindo, ou não sabe o que está acontecendo, não sabe quais são os problemas. Já tive alguns pacientes assim, e é muito curioso isso, né? O quanto a gente talvez não seja educado para se observar. E isso é muito um treino, assim, né? Então eu acho que vale muito, o que eu costumo fazer é muito educar o paciente sobre isso e falar da importância dele tentar fazer isso, né? A gente consegue observar muito o que as pessoas fazem, o que as pessoas falam, o que talvez elas estejam sentindo, olhando de uma terceira pessoa, mas quando é com a gente tem essa dificuldade mesmo. Então você pode educar sobre os sentimentos, tem pessoas que nem sabem quais são os sentimentos, fale sobre as emoções, diferencie emoções de pensamentos, dê exemplos para a pessoa. Muitas pessoas, elas confundem pensamentos com emoções e vice-versa, né? Então tem gente que eu pergunto, o que você está sentindo? E aí as pessoas me trazem coisas como, eu sinto que as pessoas não gostam de mim. Isso não é um sentimento, isso é um pensamento. E ok, a gente fala isso no dia a dia, mas talvez já seja uma maneira da gente não conseguir identificar o que a gente está sentindo, quais são as nossas emoções, né? Então eu acho que pontuar isso, assim, de vez em quando, de uma forma sutil, né? Não vai falar, não, isso daí não é sentimento, não. Me fala teu sentimento. Tem que ter um cuidado também, né? Nesse exemplo que eu dei, você pode validar isso que a pessoa falou. Entendo que deve ser difícil pra você. Você acha que isso vem com uma emoção como, por exemplo, tristeza, angústia, raiva, entende? E sinalizando isso. Tem alguns livros também dentro da TCC que dão exemplos de emoções, de sentimentos. Eu gosto também de sempre mandar assim a foto, PDF dessa lista de emoções para o paciente ter uma consciência do que são emoções, do que são sentimentos, né? Raiva, angústia, tristeza, culpa, agonia, vergonha, enfim. Abrir o leque. A gente não sabe das coisas quando a gente não tem repertório sobre aquilo. Então, aumente o repertório do seu paciente. Às vezes você pode sugerir, será que você está pensando isso? Será que esse seria um pensamento? Você pode até trazer um pensamento contrário daquele que ele está sugerindo, né? Do que aquele que você imagina que seja. Se o paciente chega e fala, nossa, meu marido não faz nada por mim. Talvez o sentimento que ela tenha nessa situação seja de tristeza, por exemplo. E aí você pode sugerir, nessa situação você fica como? Aliviada? Né? E aí a paciente, não, aliviada não. Então o que é? Não sei. Tem muitos pacientes que usam um sentimento de uma forma muito generalista, assim, né? Eu escuto muito quando falar tô cansada. E às vezes não é cansaço, às vezes é tristeza, às vezes é humor deprimido, às vezes é raiva.
Então existe essa confusão e é muito interessante você, como psicoterapeuta dessa pessoa, pontuar isso pra ela. Vai ser nessas horas que ele vai ligar, assim, vai ter um insight, sabe? Bom, gente, a princípio foram essas perguntas porque eu acabei de abrir a caixinha, na verdade, e já queria gravar o vídeo pra vocês. Mas se tiverem outras, eu vou tirar print aqui pro próximo vídeo também pra eu gravar pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curta aí o vídeo, comenta aqui o que você achou, deixe sugestões, se inscreve no canal. Beijo, até o próximo!